Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Paula. Vou apresentar aqui para vocês um trabalho da minha autoria e da minha orientadora do doutorado, Deise Aparecida Peralta. O trabalho se intitula Pretensões de Estudo sobre Maternidade, Gênero e Licenciatura em Matemática. Tá? Então, a discussão em torno da equidade ela tem ganhado destaque ao longo das últimas décadas. Decorrente de lutas, as mulheres estão conseguindo adentrar lugares que não podiam ser frequentados e tendo notoriedade em suas atividades e produções. Mas ainda a gente se depara com várias dificuldades, exclusões e barreiras que são impostas e nem sempre são discutidas ou apresentam a visibilidade merecida. E aí o foco desse trabalho é expor algumas pretensões de discussões de uma tese de doutorado, que busca, através da história oral, do pressuposto da história oral, discutir a relação entre gênero, maternidade e docência. E narrar também as experiências de mulheres que vivem jornadas duplas, que são mães e docentes dentro de um departamento de matemática em uma universidade pública. O que a gente pretende nesse trabalho? A gente pretende discutir a relação entre gênero, maternidade e docência, a partir das experiências dessas docentes dos cursos de licenciatura em matemática da Unesp. Tá? Então, a gente pretende compreender a relação de gênero e a gente vai compreender essa relação a partir da diferença, e a interseccionalidade entre ser docente, mulher e a pesquisa dentro da área da matemática. Tudo bem? Então, para isso, a gente vai analisar questões referentes à feminilidade, que cerca a maternidade a partir das narrativas de docentes lotados em departamentos e que atuam nos cursos de licenciatura. Então, compreender essa feminilidade, o constituir-se mulher, para estar dentro desse departamento e identificar suas especificidades ali dentro desse local. Então, a gente pretende compreender, além da inserção. A inserção já aconteceu, mas o que está acontecendo após essa inserção? O que é garantido ali dentro? Tá? É isso que a gente procura. E aí, produzir narrativas que expressam a experiência dessas mulheres, que já adentraram locais que antes não era permitido. Como que está essa inserção? Como que ela se configura ali dentro? E junto com essa interseccionalidade na questão de ser mãe e docente. E aí, para compreender todo esse cenário da mulher dentro desse departamento de matemática, a mulher sendo mãe ali dentro, mãe docente ao mesmo tempo, foi necessário compreender conexões e desconexões ali dentro. Então, a gente olha para a mulher dentro desse departamento, a gente não pode só considerar a sua inserção, mas sim como essa inserção está acontecendo, Quando a gente pensa além da vida profissional, e a gente vai para a questão familiar, a gente percebe que para realizar ambas as funções é necessário ter um esforço maior do que seus pares. E isso vai se intensificar com a maternidade. Então, ocupa os lugares e tem que se esforçar muito mais para poder conseguir ter o mesmo reconhecimento ali dentro. Então, assim, às vezes a gente quer ter um dia com mais de 24 horas para conseguir fazer tudo o que precisa fazer, ali dentro. E aí a gente busca olhar para a relação de gênero a partir da diferença e não da igualdade. Segundo Santos, a gente tem o direito de ser iguais quando a nossa diferença nos inferioriza e o direito de sermos diferentes quando a nossa igualdade nos descaracteriza. Então, a gente tem que identificar essa diferença e identificar quando essa diferença se faz necessária, para possibilitar compreender que o outro, assim como nós mesmos, nos constituímos a partir dessa diferença a todo momento. Então, quando a gente adentra ali um departamento onde está configurado um determinado padrão de como deve se estabelecer, como se deve produzir, a quantidade de coisas que se deve produzir, a gente descaracteriza essa diferença, essa peculiaridade de cada pessoa, Então, a gente tem que olhar quando que essa diferença está nos inferiorizando e quando ela está nos descaracterizando aqui dentro. E ao pensarmos na diferença como uma transitoriedade, a construção do ser e das suas necessidades, a gente pensa no discurso sobre a diferença do Deleuze e do Guattari. Então, a gente pensa na diferença como essa transitoriedade, nos tornando ser diferente a todo momento, em contato com nós mesmos,
Nós mesmos vamos nos diferenciando a todo momento. E para compreender essa transitoriedade, né, do constituir-se mulher, mãe e docente, a gente faz uma relação com o conceito de devir, devir mulher, devir mãe, devir maternidade, né? Que devir seria aquela passagem, que seria a mudança ali a todo momento, né? Então, que esse conceito de devir também é discutido por Deleuze e Guattari. Se a gente nos propormos a pensar os lugares que ocupamos, assim como a maternidade e a docência, a partir do conceito de devir, a gente pode considerar esses lugares como o próprio movimento, né? A própria mudança. Então, não significa que, no caso da maternidade, a hora a gente vai ser mãe, a hora a gente vai ser outra coisa. A gente vai constituir, compor tudo isso numa pessoa só. Então, a gente vai constituindo e compondo de diferentes maneiras, né? A mulher é docente, é mãe, e quando a gente desconsidera qualquer um desses itens, né, a gente está desconsiderando a sua identidade, porque eles estão misturados. A docência, junto com a maternidade, é o constituir-se mulher ali dentro, é aquela mulher dentro daquele departamento. Então, quando a gente faz com que ali dentro do departamento ela retire a parte da maternidade, ela não é mãe, ela não está preocupada ali com o que seu filho está fazendo, com todas as outras atribuições, e deixa aquilo lá para se constituir-se docente, isso não acontece, né? Ela não vai estar na sua completude. Então, isso é sua identidade, é o seu ser, então está tudo misturado, né? E quando a gente coloca dentro de um departamento algo para constituir-se de uma determinada forma padrão, né? Então, isso não faz com que não aconteça, não esteja na sua completude. Tá? Então, as pretensões desse trabalho é constituir-se narrativas através da história oral, então conversar com essas mães, essas docentes, né, mãe e docentes dentro desse departamento, e fazer isso de uma forma coletiva, que é pensar, né, na maternidade, em todos esses percalços, através do individual e também do coletivo, né, que são coisas de contribuição. Antes a gente sempre pensava nessa maternidade no individual, responsabilidade da mulher, responsabilidade da mãe, né, e hoje a gente já pensa numa rede de apoio. Então, pensar isso, discutir no coletivo, né, vai trazer identificações. E para análise, a gente tem como inspiração as mônadas, né, que de uma forma bem simplista, né, as mônadas podem ser entendidas como pequenos fragmentos de histórias que juntas têm a capacidade de contar sobre o todo, assim como o todo pode contar sobre os fragmentos. Então, assim, a gente pretende relacionar as experiências das nossas depoentes a partir do singular, né, do individual, as suas experiências próprias, né, do particular, assim como também do coletivo, né, fazer identificações no coletivo. Então, o coletivo vai poder representar o nosso todo, o nosso individual, como o nosso individual também representar o nosso coletivo, tá? Então, essas são algumas pretensões aí, né, algumas inspirações para análise. E aí, diante do que foi exposto, né, o trabalho, ele traz pretensões de uma tese, né, onde discute sobre a relação de gênero, a maternidade, a docência dentro de um curso de licenciatura em matemática. E isso surge de inquietações, né, acadêmicas, tanto das autoras. Tá? Então, a gente vê que a ciência, por muito tempo, ela se tornou algo, né, racional, que era desassociada de algo sentimental. E a mulher, por ser emotiva, né, foi afastada desse ambiente. E aí, por muito tempo, a gente luta por igualdade, né? Mas hoje a gente vê que a gente tem que reivindicar por equidade. A diferença, né? Essa igualdade, em alguns casos, elas nos descaracteriza, nos inferioriza. Então, a gente pensa na discussão, essa discussão ela é necessária para que a gente passe a ocupar os lugares nosso por direito, não ocupar lugares que foram adaptados para a gente, né? E essa discussão ser feita no coletivo pode despertar reflexões de que, como, por exemplo, de que a gente pode ser quem a gente quiser, que a gente não precisa se enquadrar em padrões que foram designados pela sociedade. A gente deve ser respeitado pelo que somos e o que nos tornamos a cada dia, entre todos os nossos devires da vida, né? Então, a gente tem que ser representado como nós somos e não se enquadrar em papéis que foram impostos pela sociedade. E a mulher, dentre todos esses devires, ela deve estar representada ali dentro. Tá? Aqui tá algumas referências utilizadas aí no trabalho, bem? E muito obrigada pela oportunidade.